Fala aí, seus peixão, beleza? Vamos falar aí das falas do pai do Neymar sobre a renovação ou não com o Santos, né? A matéria acabou de sair agora, faz 5 minutos que saiu a matéria no Globo Esporte, assinada pelo Gabriel Oliveira. Eu vou ler a matéria junto com vocês e a gente vai comentar a seguir sobre, né? Tá aqui a matéria, né? Pai de Neymar diz que o filho está feliz no Santos, mas questiona: o Santos tem condições de continuar com ele? Empresário diz que ainda não discutiu um novo contrato com o clube e acredita que o filho ainda tem mercado para mudar de ares caso queira. Responsável por gerir a carreira e imagem de Neymar, seu pai, de mesmo nome, falou com a imprensa pela primeira vez sobre a possibilidade de renovação de contrato com o Santos. Na zona mista do estádio do Red Bull Bragantino, no interior paulista, após a derrota do time amistoso contra o Leipzig, disse que ainda não há conversas com a diretoria sobre o assunto. Diferente do que vem apurando o Mussetti, por exemplo, dizendo que o Santos está bem otimista pela renovação de contrato, etc. Mas vamos continuar. Nós estamos demasiadamente felizes em estar de volta, em estar no clube que é da nossa família, no clube em que meu filho despontou no futebol. Estamos tranquilos quanto a isso. Mas a resposta foi que não resolvemos nada, porque o contrato do Neymar termina e não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de vários fatores, disse Neymar pai nesta quarta-feira, ressaltando que o contrato do seu filho acaba apenas em 30 de junho. Questionado sobre quais seriam esses fatores, Neymar pai subiu o tom e foi mais direto sobre o tema. Para ele, é preciso ver se há condições do clube abrigar o astro por mais tempo. Os fatores de renovação, o Santos vai querer? O Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não, de dizer se vai renovar ou não, se quer renovar ou não. Qual é a renovação? O Santos tem condições de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final? Esses 5 meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos e que não onerasse o clube, nós fizemos a nossa parte. Pelo contrário, nós trouxemos receitas para o Santos, não oneramos o clube. Por mais que as pessoas falem quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade e receita para o clube. Agora cabe ao Santos administrar isso. Não somos nós que vamos administrar. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem sua responsabilidade financeira e tem que ver como vai fazer isso. Se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Neymar recebe do Santos um valor mensal de salário superior aos 4 milhões. Além desse valor, o clube também vai destinar à NR Sports outros 85 milhões oriundos de patrocínios e ações de marketing feitos com a exploração da imagem do camisa 10. O fluxo de pagamento feito pelo Peixe, a empresa do pai e da mãe do atacante, será até dezembro desse ano, independentemente da renovação. Isso aumentou o prazo, né? Porque era até 30 de julho, agora é até a 30 de junho. Vamos lá. Primeiro essa parte aqui. O Santos negociou agora, recentemente, a informação, tá? O documentário com a Netflix sobre o retorno do Neymar, tá? E não sei quanto que o Santos vai ganhar nisso. Eu acredito que é um bom valor, tá? É um valor alto. Eu não sei precisar exatamente. Eu acho que é mais de 10 milhões de reais, então já entra naquele montante todo para pagamento desse recurso aí do Neymar. O que me pega tudo nessa situação aqui é a garantia de ter que dar dinheiro pra NR Sport, sabe? Porque eu fiz, quando a gente falou de contrato aqui, eu falei do comparar, fiz a perspectiva e comparando ao contrato do Ronaldo na época que ele vai pro Corinthians. Porém, o Ronaldo, ele não tinha essas garantias, tipo, ó, se não vender nada, eu tenho que ganhar tanto. Não tinha. O Ronaldo se colocou disponível para vender. Caso não ganhasse dinheiro, não teria dinheiro. Então o Ronaldo tinha que vender. E vendeu, ganhou muito dinheiro. O ponto é, a gente sabe, e pegando tanta informação do Rodolfo quanto a do Mussetti, a gente sabe que, óbvio, tem coisas que são intangíveis, né? Como a presença aí do MrBeast gravando na Vila Belmiro, fazendo um puta vídeo lá. O vídeo é legal, inclusive, tá? Quem puder assistir lá, o desafio do menino lá. O Neymar até ajuda o menino a ganhar os 500 mil dólares lá que ele ganha no desafio, né? Porque o Neymar perde um negócio lá que o cara erra e o Neymar perde de propósito um dos gols lá, né? 500 mil dólares. Mas também é uma parte intangível de como você vai, né, precificar esse tipo de coisa. Óbvio que isso não entra nesse acordo financeiro, mas são coisas que devem estar nessa conversa. Eu não sei, cara, eu não tenho contrato, eu não tive acesso ao contrato, como o Rodolfo teve, tá? Então, assim, essas coisas às vezes estão esmiuçadas em contratos, esse tipo de coisa, sabe? De esses acessos, esse tipo de coisa, esse tipo de acordos que foram feitos desde a reforma no CT, no reforma do CT da base, né? A nova estrutura, essas coisas, às vezes estão
acordadas também, né, em melhoramento de estruturas e etc. Mas causa incômodo pra caramba essa parte de ter garantia de pagamento. Pô, mas com todo respeito, cara, tô falando do ídolo aqui, mas você não é o cara? Você não traz receita? Então, por que que eu tenho que te garantir que você vai receber isso aqui? Você não voltou por amor? Tudo isso eu acho que tem que ser conversado também, né? Aqui, a matéria, você fica com um tom pessimista com relação à renovação. Ainda acho que terá renovação, tá? Ainda acho que a renovação vai acontecer. Eu acho que é até uma forma de pressão. É o que eu entendo da matéria, embora as falas do Neymar pai também sejam bem ruins, cara. Né? Do Neymar recentemente e do Neymar pai agora. As falas não são legais, tá? Mas eu acho que é uma forma de meio que botar a pressão no presidente do Santos. A minha sensação, não é informação, é que é um feeling, é um achismo. Eu acho que existe uma certa ruptura entre Neymar, Neymar pai e Marcelo Teixeira. Sabe? Eu acho que eles já não falam exatamente a mesma língua. Mas isso, óbvio, não vai ficar público, né? Tem todo uma aparência que você precisa manter também para que tudo funcione. Mas eu acho que entre eles já não tem mesmo um nexo de comunicação entre as partes. Então, assim, o Santos quer renovar com ele, mas o Marcelo Teixeira vai ter que fazer algumas coisas. Né? Eu nem estou falando com relação a dinheiro, mas é garantias de que o time pode melhorar, garantias de que o time pode aplicar em certas coisas. Então, o Marcelo Teixeira e o marketing do Santos tem que ir desesperado atrás de dinheiro. Como eles vão levantar esses recursos? Eu não sei. Se é uma pressão também para que o clube vire uma SAF e possa ter o pai do Neymar como um dos gerentes, eu também não sei. A gente fica só na possibilidade. Porque, como eu disse anteriormente, eu tenho algumas informações que eu não posso precisar aqui com relação à SAF, porque eu ainda não consegui ter garantia de nada que isso vai acontecer. Né? Eu não quero ficar me antecipando e trazendo certas coisas aqui e elas não se concretizarem e de criar no coração e na mente da torcida, do torcedor, uma esperança de algo que pode não acontecer. Tem algumas informações, pode ser que dê a entender que pode virar SAF e tem o pai do Neymar envolvido nisso tal, e aí eu não sei, também na parte do Marcelo Teixeira querer se afastar do clube, o fato é que se o bonde da SAF for muito bom pro Santos e o Marcelo Teixeira abrir mão disso, ele se queima totalmente com a torcida do Santos e todo o capital político que ele pleiteia estando no Santos, né? Então isso é um fato. Perder o Neymar também pro Marcelo Teixeira vai ficar muito mal para a imagem dele. Por mais que tenha todo esse peso financeiro, eu acho que um novo acordo precisa ser desenhado. O Santos tem que sentar com a família do Neymar e propor, cara, eu não posso te dar 85 milhões de garantia. Porque a venda depende de você também. Não vem, depende só do Santos. O Santos tem que arrecadar, mas eu até entendo que o Neymar possa arrecadar uma maior porcentagem por ser um garoto propaganda muito importante, como foi o caso do Ronaldo, mas não de colocar garantias que o Santos tem que dar esse dinheiro caso não venda o suficiente. Eu entendo que as pessoas ganham dinheiro, eu entendo que a família Neymar é dinheirista pra cacete, e eu nem tô vendo um problema, não vejo um problema crasso nisso. Só que é uma via de duas mãos. Eu acho que o Santos se comprometer a pagar um ótimo salário pro Neymar, que é o caso dos 4 milhões, já sendo o maior salário do futebol brasileiro por muito, porque o do Memphis é 3. O Neymar seria o maior salário por muito, e até entendo de pagar tão alto pra um cara que traz tanto atrativo e pode fazer a diferença dentro de campo, mas se comprometer a dar mais dinheiro, é justamente por isso que a gente fala que o Neymar recebe 21 milhões de reais por mês. Porque tem a obrigatoriedade por parte do clube de bancar esse dinheiro. Por mais, olha, 4 milhões garantido, o resto vem com acordos publicitários. Mas se não tiver todos os acordos publicitários, o Santos tem que pagar mais tanto. Então, ainda na matemática da diferença, pelo que se sabe, ainda falta cerca de 20, né, de 18 a 20 milhões de reais para acertar todas essas pendências aí desse contrato do Neymar, porque ainda pode ter um novo. Então eu acho que essas arestas precisam ser aparadas para que sim, possa ter uma continuidade. Continuo afirmando que se o Neymar não renovar com o Santos dentro da realidade que o Santos pode viver, tá? Eu tô dizendo isso claramente. Se o Neymar não renovar com o Santos, vai ser o maior tiro nas costas da história do futebol, cara. Tô falando antes de acontecer. Acho que ele vai renovar? Acho. Acho que vai renovar. Eu acho que é uma forma de pressionar a diretoria do Santos a trabalhar, né? Tanto que
o ambiente interno do Santos, da política do Santos, né? Do feudo santista, ele tem mudado. O que antes era só tapinha nas costas do Marcelo Teixeira mudou. Mudou completamente. Agora é cobrança, agora é exigência, agora você precisa fazer alguma coisa, você precisa atrás de alguma coisa. E o Marcelo, gente, o Marcelo também é multimilionário. Eu acho que o Marcelo também é bilionário. O Marcelo tem muito dinheiro também, tá? Então assim, saber ganhar dinheiro, o Marcelo Teixeira também sabe. Agora é como fazer isso dentro do Santos. Como fazer isso para que o Santos ganhe muito dinheiro. Porque o Santos está se endividando mais. O Santos precisa resolver transfer ban. O Santos precisa resolver essas situações. A gente não tem uma resposta com relação a isso. E o Santos precisa, nessa parada de meio de ano do Super Mundial, se reforçar drasticamente. Gente, a gente viu em campo. Acabou capitaneado pelo Tassiano os dois lances mais emblemáticos desses últimos jogos, né? O passe, a tabela do Neymar com o Tassiano no jogo contra o Vitória, que acabou daquela maneira, a frustração do Neymar naquele lance. E depois, no jogo de hoje contra o Leipzig, um passe do Neymar ali, uma tabela com o Tassiano, que o Tassiano, ele simplesmente não consegue dar um passe, sabe? Tudo isso vai criando um incômodo, né? Muita gente fala também, pô, mas o jogador vê o Neymar ganhando tanto tal, ele ganha bem menos. Gente, eu até entendo esse argumento com alguns jogadores, mas no caso do Neymar, não é nem questão de defender. Mas no caso do Neymar, o Neymar, ele é o ídolo desses caras todos. Então existe uma aceitação, acho que pode ser, uma aceitação melhor com relação a isso, porque os caras sabem que ele traz dinheiro também. Ele traz recurso, né? Então, assim, o Santos não montaria um time contratando o Roleiser e esse tipo de jogador se o Neymar não tivesse voltado também. Porque não tentaria dar esse tipo de passo aí para tentar trazer esse tipo de atleta, entende? Eu acho que é mais ou menos isso também, né? Então eu acho que tem uma aceitação um pouco melhor, diferente de outras situações, que os caras são todos do mesmo tamanho. E aí um cara vem ali, um cara que é igual ali, tipo, tamanho midiático, tá? Um cara que é igual a ele chegando ganhando o triplo, 10 vezes mais do que os outros. Aí sim, às vezes acontece esse tipo de coisa. A gente pode dar o exemplo do Ricardinho quando ele sai do Corinthians e vai pro São Paulo, vem recebendo o maior salário do elenco, e aí, pô, aí o Rogério Ceni, o Kaká, esses caras aí, que, pô, estavam ali roendo o osso, eles vão ganhando muito menos e tem um incômodo. É diferente do Neymar nessa situação. Seria mais ou menos do jogador do Corinthians quando o Ronaldo foi pro Corinthians ficar puto que o Ronaldo ganha mais que eles, pô. Entende? É nessa proporção que a gente tem que fazer o comparativo. E, de novo, o meu incômodo é a garantia de que tem que dar esse dinheiro. Então, quando a gente fala e fala, pô, o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês, é um fato. É porque você está desmembrando esses 85 milhões ao longo do contrato, o que dá, na divisão, 21 milhões de reais por mês. O Neymar vai faturar, querendo ou não, nesse acordo com o Santos, se mudar num novo contrato, né? E os valores se diluírem ou ficarem diferentes ou não terem mais garantias, a gente fala, mas até agora a gente sabe que o Neymar custa para o Santos 21 milhões de reais por mês. Isso é um fato. Como esse dinheiro tá rolando, se teve atrativo, se teve mais dinheiro e tal, ótimo. Tem que ter mais dinheiro mesmo. Mas também é outro fato que o Santos vociferou que tem seu maior patrocínio da história, só que a diferença de pagamento desse maior patrocínio da história, 75% fica com o Neymar. Então o Santos nem tem o seu maior patrocínio da história. Pode até ter, né? Porque eu acho que o Santos chegou até mais com a caixa. 30 milhões de reais fixos por ano. E aí, com essa diferença toda, não sei se dá isso com a 7K. Poderia ter tido no caso do acordo com a Novibet, mas o gerente de marketing do Santos fez questão de que ele tinha que receber uma comissão por isso, e aí o Santos perdeu esse acordo que ia pagar 12 milhões a mais do que paga a 7K para o Santos, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Ainda acredito que vai ter uma renovação, acho que tem que ter a renovação sim, o Santos sem o Neymar vai ficar perdidinho, tá? Mas essa renovação tem que acontecer com os moldes que cabem dentro do orçamento do clube. O Neymar tem que receber um salário mais alto que os outros, eu entendo. Mas nessa proporção completamente descomunal, não faz sentido porque o Santos não tem como garantir isso. Quem tem que garantir receita e aquisição de receitas e aumento de receitas é o Neymar e o pai dele, é o staff dele. Não são eles que vendem pra caramba? Então, tem que partir deles também, né? Mas vendo esse documentário e outros produtos que o Santos tem pretensão de colocar à venda também, desde o retorno do Neymar,
vai ter um ganho de receita importante. Esse documentário da Netflix aí, que a própria Netflix já anunciou, tá? Então eu não estou inventando, é oficial já, vai ser um bom dinheiro pro clube também. Tá? A Netflix investe muito nesse tipo de coisa, então vai ter isso. Por causa desses pormenores todos, eu acredito que vai ter uma renovação. Pô, o Neymar tá lançando um uniforme novo do Santos, o Neymar e o pai dele aí estão palpitando quem vai ser o novo gerente de futebol do Santos, né? Lançamento do uniforme também, comemorativo ao retorno lá do Neymar, do comemorativo em 2012 e tal. Tudo isso me leva a crer que essa renovação vai acontecer. E volto a afirmar, se não acontecer, é a maior punhalada nas costas de um jogador a um clube que eu tenho notícia, cara. Maior que a do Figo indo pro Barcelona, do Real Madrid, porque ainda teve dinheiro envolvido. Maior do que a própria saída do Neymar pro Barcelona também, da maneira que foi. Acho que vai ser sim, tá? E volto aqui para falar caso aconteça, tá certo? E se acontecer, o Neymar, ele abre mão de todo o status de ídolo que ele teve com o torcedor do Santos. E aí ele passa a ser um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro que não é ídolo de ninguém, de nenhum clube, porque ele resolveu abrir mão disso. Qualquer coisa que não seja uma renovação de contrato na realidade do clube é uma punhalada nas costas. Mas eu quero te ouvir, cara. Diz aí o seu comentário, tá certo? A gente vai se falando nos próximos vídeos. Se você concorda ou não com o meu ponto de vista e argumenta, contra-argumenta caso você discorda. Não fica só falando besteira, não. Só contra-argumenta, tá bom? Argumentar é importante. A gente vai discutindo, vai trocando ideia e vamos nos falando nos próximos vídeos. Um forte abraço para vocês. A gente se vê e até a próxima. Valeu.